Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Olá, queridos, bom dia, paz, saúde, alegria para você, prosperidade. A prosperidade que vem de Deus, ela é boa. Deus quer que você prospere, que você caminhe na linha da fé, da obediência aos princípios da palavra. Você quer prosperar com a bênção de Deus? Então siga os princípios da palavra de Deus, que tudo dá certo. E problemas que virão, Deus vai te dar capacidade, graça e sabedoria para administrar e para também resolver as situações com mais facilidade. Seja muito bem-vindo ao Agir de Deus desta manhã especial. Hoje é uma terça-feira muito especial e hoje já é dia 3, terceiro dia já, 3 de setembro. É isso aí, pessoal, dia 3 de setembro estamos aqui ao vivo. Como nunca, ao vivo e mais vivo do que nunca, né? Graças a Deus. Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações, não é verdade? Como é que está a tua fé? Tua fé tá... Que nota que você dá para a sua fé de 0 a 10? É isso aí, estamos aqui para isso, para trazer uma palavra de fé, de esperança, orar com vocês e por vocês, e sempre mostrando o único caminho para a salvação, o único caminho da vitória, da bênção, né? Que é Jesus. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então vem com a gente. Nada fica do jeito que está. Vai passar. É uma fase, é um momento, mas vai passar. Olhe para uma roda gigante. Você embarca ali na roda gigante no térreo. Daqui a pouco você está lá em cima. Então essa fase que você está passando, ela vai passar. Principalmente você que está se sentindo que parece que está uma fase difícil. Talvez uma tristeza que você não entende, tem tudo para você ser feliz e de repente parece que tem uma tristeza aí. Mas você pode vencer a partir de hoje. Não dialogue com essa tristeza. Certas tristezas elas vêm e ela quer ser sua amiga. Mas não seja amiga da tristeza. Não abra a porta do seu coração para a tristeza. Claro, às vezes, ficamos tristes quando perdemos um ente querido, um familiar, um amigo muito chegado. Claro que a gente fica triste por algumas razões, mas isso é passageiro. Vai passar. O que você não pode é alugar o seu coração para a tristeza. É ter um cômodo dentro de você, eu estou falando de sentimento, do seu ser. Então, essa tristeza, ela não pode ficar habitando na sua mente, porque se você casar com a tristeza é um sentimento, é algo que vem, que acontece, mas você não pode viver com a tristeza. A alegria do Senhor é a nossa força. Jesus, ele prometeu estar conosco, aos seus seguidores, aqueles que o seguem, o que caminham com ele, ele prometeu estar conosco todos os dias, inclusive no dia da tristeza, que uma tristeza resolve, aí parece que te chatear com alguma coisa aí. Mas não tenha amizade, não tenha comunhão com a tristeza, tenha comunhão com a alegria do Senhor. Tenha comunhão com a presença de Deus, tenha comunhão com o Espírito Santo, tenha comunhão com a vida, com a existência. Muitas pessoas estão escrevendo neste momento, uma delas escreveu: pastor, hoje o senhor está inspirado, e eu gosto de ouvir o pastor louvando a Jesus. E é isso. E louvar Jesus, você tem que louvar ele todos os momentos. O louvor a Jesus não se restringe a um momento de culto, mas tem que ser uma vida de louvor a cada dia. Às vezes, eu levanto pela manhã, e às vezes levanto e vem uma canção, eu começo a cantar. Às vezes não é todo dia, mas sempre. Às vezes levanto e me vem um pensamento e dou uma gargalhada, e a minha esposa às vezes pergunta: você está rindo de quê? Eu também quero rir. Por que isso? Caminhar com Deus é uma delícia, é uma maravilha. Mas vai ter momentos que você parece que não entende o que está passando, não entende o que está acontecendo.
Mas o importante é você caminhar na fé. E caminhar na fé não é isenção de um problema aqui e acolá. Caminhar com Jesus não é uma isenção. Isenção de ter um problema. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Certos problemas na nossa vida, não todos, mas alguns problemas, é eles que vão nos impulsionar para crescer, para ficar mais forte, para ter coragem. É isso. Então, se algo está acontecendo nas nossas vidas, na sua vida, se nesse momento alguma coisa está tentando tirar a sua alegria, é aqui que tu vai crescer, meu amado e minha amada. Tu, você, nós, vamos crescer. Crescemos diante de certos desafios. E o importante de tudo isso é que Deus conhece o seu coração. Ele conhece a sua vida, Ele conhece a minha vida. As pessoas, escute essa, as pessoas que não compreendem você não têm tanta importância. O importante é que Deus sabe tudo a respeito de mim. O importante é que Deus sabe tudo a respeito de você. Certa ocasião, Deus falou com um homem de Deus. Estamos vivendo dias proféticos, e dias proféticos, Deus fala palavras proféticas para nos despertar, para nos encorajar. E em dias proféticos vem algum tipo de luta, mas é para o nosso crescimento. Deus não permite que nada venha contra nós se não for para nos promover, para melhor. Quando Deus permite algo, é para a nossa promoção e não para a nossa destruição. Porque Deus está cuidando de cada detalhe. E Deus disse aqui para um homem chamado Jeremias. Quando Jeremias estava sendo vocacionado por Deus, e Jeremias teve ali uma visão, uma experiência com Deus. E Jeremias, então, a Bíblia diz assim, no capítulo 1, verso 2. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Assim, verso 4, assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então Deus estava falando aqui com Jeremias, antes que você nascesse, antes que você viesse a existir, lá no ventre, quando você estava sendo concebido, sendo formado no ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido, eu já tinha te separado. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que está entendendo a palavra de hoje, Deus escolheu você, por isso que você está nos ouvindo, Deus te escolheu. Você não está abandonado, você não está só. Deus está falando para você, Ele te escolheu, Ele te deu uma missão, Ele te deu um chamado, e ninguém vai tirar você dessa missão que Deus deu para você fazer. Agora, tenha coragem, não tenha medo das afrontas, não tenha medo das provocações, mas encare na força do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se encoraja, tenha coragem. Deus te escolheu. Se pessoas, por um acaso, alguém ou um sistema religioso está te abandonando, ótimo, é agora que tu vai crescer. Agora que tu vai crescer. Todo sistema escraviza, todo sistema te deixa cego, todo sistema, não vou falar quais, tem muitos. Mas lembre-se, Deus te chamou para crescer, Deus te chamou para sair dessa bolha. Deus tem planos maravilhosos para você, Deus tem um cenário melhor para você, Deus tem um cenário muito melhor. E há algo profético, eu disse que no profético a coisa pega, mas no bom sentido. Há crescimento, mas só vai crescer quem está entendendo a revelação. Isso aqui que eu estou pregando não é com pessoas,
É Deus agindo, é Deus cuidando, agindo Deus, quem impedirá? Não é agindo Edson, não é agindo você, é agindo Deus. Quando Deus age, até o Satanás, até o diabo tem que obedecer. É assim que funciona. Deus manda e tem que obedecer. Então não seja um desobediente. Ouça a voz da palavra de Deus, ouça a revelação que Deus está te dando nesta manhã. E vamos parar em nome de Jesus, de se vitimizar. Levante a cabeça. O que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você achou que perdeu. Que às vezes, para ganhar algo, você vai ter que perder algo. Não é uma regra necessariamente, mas você tem que deixar. Se você quer um vinho novo, você tem que esquecer o velho. Deus não coloca vinho novo em odres velhos. É novo. Deus não vai fazer isso. Por isso que está acontecendo muitas coisas diferentes na sua vida. Porque Deus está falando, eu tenho algo novo para você, não entendeu ainda? Então Deus está falando com todos nós. Ele fala comigo, ele fala contigo. Então não fica teimando numa coisa que Deus não está mais aí. Cai fora. Entendeu? Cai fora. Olha só o que Deus diz aqui. Através aqui do apóstolo Paulo, inspirado por Deus aqui. Em 1 Coríntios 2, verso 9. Pega isso aqui profético para você. Pega letra por letra, frase por frase. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você ama a Deus? Então te prepare. Deus tem algo novo para você. E digo mais. Deus não tem plano B, nem C, nem D, nem F, nem nada. Deus só tem um plano. O único plano. Só um plano para você. Então pare de ficar falando, eu vou usar o plano B, C, virou uma linguagem, né? Como se alguma coisa falhou, agora eu vou usar o B, a reserva. Não. Deus só tem um plano para você. Então pegue essa palavra profética. Pegue. E quando Jeremias estava tendo aquela experiência com Deus ali, que Deus fala para ele, eu te conheço, eu que te formei, você está sendo formado no ventre da sua mãe, eu já tinha te separado, já tinha te escolhido. Você já é um escolhido. Então eu quero te informar, amigo e amiga, quando você estava lá no ventre da sua mamãe, você estava sendo formado ali, primeiro dia, primeira semana, segunda semana, é Deus cuidando de você. Você não nasceu no ventre errado. Você não nasceu na família errada. Você não é fruto de um erro, não. Você é alguém especial. Você é tão especial, como eu também, que Deus nos amou de tal maneira, de tal forma, que Ele sacrificou o seu Filho Jesus. Esse é o plano. Jesus. Jesus, Ele veio, nasceu, foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu, cresceu, desenvolveu, e Ele veio cumprir a sua missão, a cruz, para salvar a humanidade. Entendeu? Esse é o plano de salvação, de vida nova. O apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Então, quando a pessoa se entrega a Cristo, ela nasce de novo. Você tem a data de nascimento, todos nós temos, né, o dia que a gente nasceu, não é? Você tem o dia que você nasceu. Por isso que a cada ano você celebra mais um ano de vida, né? Mas quando você realmente declarou o seu amor por Jesus, quando você disse, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, faz morada em mim, Senhor. A partir de hoje, eu vou seguir a Jesus. A partir de hoje, Jesus é meu Salvador, meu Senhor, meu Deus, meu tudo. Quando você declarou isso e pediu perdão dos seus pecados, você se tornou uma nova criatura. Então, por isso que agora você tem que se alimentar da palavra para continuar crescendo, desenvolvendo. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Não entre em questões que Deus não chamou para você entrar. Foque no propósito. Foque naquilo que Deus colocou dentro de você.
Porque a gente sabe quando Deus coloca algo dentro da gente para realizar, para fazer. Só que às vezes quando Deus coloca, nós somos intimidados. Entendeu? Nós somos às vezes confrontados. Porque uma informação maravilhosa para todos que estão entendendo a revelação é o seguinte: o nosso inimigo espiritual, ele não quer que você cresça, desenvolva, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja abençoado, que você seja abençoado também no seu trabalho, nos seus negócios. Ele não quer. Ele não quer, mas Deus quer. O importante é o que Deus quer. O importante é o que Deus quer. O que o inimigo quer não interessa. Entendeu? Então você tem que entender isso. O importante é o que Deus quer. E para você saber o que Deus quer, você tem que seguir aqui a palavra de Deus, os princípios da palavra, a orientação que Deus nos dá. Então, não se exclua de algo que Deus não te excluiu. Deus te chamou, Deus te escolheu. Você não me ouve por acaso. Mesmo que você está pensando assim, mas eu não sei a Bíblia, eu não conheço, eu sou um pecador. Ótimo, que bom que você reconheceu que é um pecador. Jesus quer esse tipo de gente, que reconhece que é um pecador e precisa de Jesus. Aí Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância. Então não é para você viver com amargura, aí ficar vivendo, ai meu Deus, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Deus está falando através da minha boca que Ele tem um plano especial para você. Não tem um segundo plano, só tem um plano. Salvação, bênção, cura, alegria, saúde. Entendeu? Ele tem só coisa boa para você. Agora, não é porque Ele só tem coisa boa que não vai ter problema, gente. É isso que você tem que saber navegar aqui. Andar na vida. É a jornada da fé. Você tem que aprender eu vou usar aqui uma comparação de uma viagem. Como eu tenho ligação com o interior do Paraná, então o trajeto Curitiba a Londrina é um trajeto que a gente faz algumas vezes no ano. E então esse trajeto a gente conhece. Só que tudo, desde quando a gente vai para o interior, esse tempo todo que a gente está aqui em Curitiba, a gente viu que as estradas melhoraram em alguns aspectos, não é? Então ficou bem melhor. Antes a gente ia, só tinha uma mão que ia, outra que voltava. Hoje já tem pista dupla, aquela coisa toda. Então isso vai melhorando, tudo fica melhor. Mas onde eu quero chegar com isso? Você tem que entender, é como uma viagem. Você pega o teu carro com a tua família e vai fazer uma viagem, você tem que aprender a viver com alegria a viagem. Não apenas o teu destino, mas a trajetória. Agora, recentemente, no mês de julho, eu tive pregando no interior do Paraná. E eu pude ir com a minha amada esposa, a pastora Eva, nós fomos juntos. E quando a gente conhece o caminho. E no caminho tem alguns restaurantes, algumas paradas, né? E quando você vai de ônibus, tem as paradas que a empresa de ônibus já para o pessoal almoçar ou tomar um café e tal. Então é uma parada quase que obrigatória e você fica naquele restaurante porque você não tem outra opção, né? Porque o ônibus parou, se você quer, vai. Se não quer, não vai, mas fica no ônibus lá, né? Naquele momento da parada ali. Quando você está de carro e por conta, você aproveita melhor, por quê? Porque você vai parar onde você quiser. Então você tem que pegar isso aqui, ó. Você tem que pegar essa revelação, esse exemplo que eu estou dando aqui. Você tem que aprender, isso é a vida. Então você não pode pensar assim, daqui 10 anos eu vou ser feliz, daqui 1 ano eu vou estar feliz porque daqui 1 ano vai estar tudo pronto o que eu quero. Não. Você tem que ser feliz hoje. Você tem que ser feliz na viagem. Nós estamos numa viagem, nós estamos numa caminhada, nós estamos numa jornada. Então cada dia tem que ser um dia melhor que o outro. E um dia melhor com o outro, uma hora vai ter, como existem as rosas, que são lindas, cheirosas, mas tem os espinhos, não é verdade? É isso. Então o problema de muita gente, ou de muitos de nós, eu me incluo, porque eu sou humano igual você, o problema é que as pessoas elas ficam olhando só os espinhos e esquecem de ver a beleza da flor, da rosa, ou de alguma outra coisa bonita da vida. Pode notar, vamos supor que vamos usar 10 coisas. Vamos supor que tem 9 coisas
que te trazem alegria, motivação, inspiração, vontade de viver, 9 coisas maravilhosas, vamos supor. Mas tem uma coisa só que está tentando tirar sua paz. Aí por causa de uma coisa, você vai desprezar as outras 9? Pense bem nisso. Pense bem. Então, valorize a sua vida. Você não é um zero à esquerda, a não ser que você se acha. Aí fazer o quê? Você tem que mudar essa mentalidade. Você tem que mudar essa mentalidade. E eu tenho uma informação para dar para todos que estão entendendo a palavra, que as pessoas que estão próximas de você, próximas que eu digo assim, às vezes são colegas de trabalho, amigos, colegas da faculdade, um parente, um vizinho, são tudo gente boa, a princípio, né? Mas você tem que entender que parte de certas pessoas, elas não torcem por você. E eu quero tirar essa máscara, ensinando vocês algo. Isso é aprendizado, isso é vida, isso é experiência. Tem muitas pessoas que elas são falsas. Elas mascaram que gostam de você, mas por trás te apunhalam. Elas são malvadas. E é importante usar esse termo para ficar claro isso aqui. Eu não estou querendo que você fique com medo das pessoas, não é isso. Você tem que entender que o nosso inimigo não é gente, não é pessoa. É um ser espiritual. Porém, ele usa pessoas. Isso é a primeira parte desse ensinamento. Vai prestando atenção para você não se confundir aí. Então, ou seja, tem coisas sem pessoas más. Entendeu? E tem muita gente que não quer você feliz. Tem muita gente, quer dizer, é o inimigo, mas ele usa pessoas. Quer ver o quê? Você triste, chorando, na pior, na miséria, entendeu? Eles querem você. Isso é maligno, porém, existem pessoas que elas têm essa, se elas não se converterem de verdade, se elas não tiverem uma mudança de vida, ela tem uma maldade. Todos nós temos essa aí chama a natureza adâmica. O que é a natureza adâmica? Adão e Eva estavam tudo bem no paraíso, mas quando entrou o pecado, estragou, entendeu? Então essa natureza adâmica, pecaminosa, está dentro de nós. Mas quando Jesus entra na vida de uma pessoa, e ela realmente se entrega a Cristo, ela é outra pessoa, ela muda. Jesus transforma. Jesus dá uma vida nova, entendeu? Aí se alguém fala assim, mas por que então que fulano diz que serve a Deus, mas é uma pessoa muito mal? Pode ser porque essa pessoa não é convertida coisíssima nenhuma, né? Finge que é, mas não é. Entendeu? Ou usa a sua, entre aspas, religião para dizer que é gente boa, mas não é. Então tem muita gente fingida. Essa é a verdade. Tem muita gente que não gosta de ouvir a verdade dessa maneira. Mas eu informei que nos dias proféticos Deus ia falar de formas diferentes para tirar toda a máscara de falsidade, hipocrisia. Entendeu? E quem vai fazer isso é o próprio Deus. Porque Deus conhece o teu coração. É isso. Jesus conhece a nossa vida. Ele nos conhece, você sabe disso. Então, se a gente quiser falar uma coisa só para agradar os outros, mas se dentro de nós não é nada daquilo, Deus sabe. Deus sabe quando a gente está tendo uma atitude falsa, hipócrita. Sabe? Sabe aquela pessoa que dá aquele sorrisinho para você, aquele sorrisinho assim meio amarelado, parece que não gostou de te ver? Aí eu amo. Mas eu estou no mercado, encontro pessoas, graças a Deus, onde eu for, se alguém me encontrar e que já me conhece, eu não vou ter problema nenhum. Eu não preciso desviar. Se eu estou dentro de um mercado grande, eu estou ali, de repente eu vejo alguém, eu não vou mudar de trajeto para não ver certas pessoas. Não tenho problema com isso. Faço questão de dar um belo sorriso ainda. Entendeu? Porque é isso. Fugir por quê? Não devo nada para aquela pessoa. Se dever, você tem que pagar. Agora, a Bíblia diz que todos nós devemos, sim. Nós devemos o amor, isso sim. O amor de Cristo que está em nós. Então, isso nos constrange. Então, meu amado, vamos aproveitar esses dias proféticos? E eu falei que Deus ia fazer uma limpeza dentro de nós. O que é uma limpeza? Nosso interior, nossos sentimentos, nosso coração. Ele ia fazer uma limpeza, uma purificação. E Ele está fazendo. Por isso que Deus está dando essa palavra aqui.
Porque, às vezes, quando a pessoa, vamos supor, quando ela está com uma doença grave, às vezes o remédio vai ser um remédio diferente, é ou não é? Então, às vezes, você está com um problema espiritual, então Deus vai dar o remédio certo para te curar. E, às vezes, o remédio certo é ter que ouvir esse tipo de ensinamento. Entendeu? E eu vou mais longo aqui, hoje eu estou afiado aqui na palavra. Vou dizer uma coisa. Você tem que entender o seguinte. Você só cresce espiritualmente ouvindo as instruções da palavra, andando com Deus e tendo experiência própria. Por exemplo, experiências pessoais não pode gerar uma doutrina bíblica. São experiências. Eu tenho as minhas experiências com Deus, eu posso contar aqui como testemunho, mas não quer dizer que você vai ter que ter as mesmas experiências que eu tive. Cada caso é um caso, meu amado. Entendeu? Deus tem novas experiências para cada um de nós. Deus conhece, cada um é cada um. Cada um tem o seu jeitinho. E Deus sabe dar um jeito no nosso jeito de ser. Entendeu? Ele sabe. Ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Então Deus falou aqui. Jeremias, eu te conheço. Aí Jeremias falou assim: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. É assim que funciona com a gente começa a dar desculpa. Quando Deus quer algo pra gente, a gente fala: ah, Deus, eu não sei, Deus, isso aqui não é pra mim não, isso aqui, deixa eu quietinho aqui. Amado, Deus não te chamou para ser um parado. Deus não te chamou para ser poste. O que é poste? O poste que segura a luz, a lâmpada na rua, né? Poste ele serve, mas ele vai ficar parado, que é um poste. Então Deus não te chamou para ser poste. Deus te chamou para você se movimentar, para você ir, vir, fazer. Entendeu? Entenda isso. Deus te chamou para estar no movimento que Ele está te colocando. A Bíblia diz que o vento sopra, né? Para lá e para cá. Você não vê o vento. Você pode sentir o vento. Quando você vê as folhas, as árvores balançando, você sente o vento, você pode sentir, mas você não vê, você não enxerga. Assim é o que o Espírito Santo está fazendo com a gente nesse momento, nessa manhã profética. Ele vai começar a te levar para lugares que você nunca foi. Você vai começar a pisar em territórios que você nunca pisou. E você vai lembrar dessa palavra. Você vai lembrar disso. Entendeu? E por que muitos filhos e filhas de Deus, muitos estão com a vida esquisita? Sabe por quê? Porque eles não estão comendo da palavra. Infelizmente, muitos eles estão vivendo um entretenimento gospel. Essa é a verdade. Aí não cresce na palavra. Não tem como eu crescer sem a palavra de Deus. É como se você... Eu gosto de usar a comparação da comida, do alimento diário, que todos nós se alimentamos, né? Você pode preparar uma mesa para o almoço e ter todos os nutrientes ali. Legumes, verduras, carne, etc. e tal, tudo ali. Aí aquela mesa, aquela fumacinha saindo do arroz, do feijão, aquelas comidas gostosas que a gente gosta, né? Que você gosta. Vamos supor que você contempla aquela mesa. Ai, que cheiro, você preparou ali. Aí você só fica olhando. Ai, que cheiro gostoso. Ai, que coisa gostosa. Ai, que maravilha. Quer dizer, você preparou a mesa, mas não está comendo daquilo. No outro dia você faz a mesma coisa. Ou seja, você vai ficar doente. Por quê? Você está só sentindo o aroma ali do cheirinho da comida. Mas você tem que comer, você tem que se alimentar. Para o seu físico, é ou não é? Assim é também. Não adianta você contemplar, ai, eu gosto tanto das histórias bíblicas, ai, eu gosto tanto das histórias quando Davi venceu o gigante, ai, eu gosto tanto da história de José, da Maria, do Joaquim, das histórias bíblicas. Só isso não adianta. Você tem que entrar na história, aleluia, isso que muita gente ainda não entendeu. Por isso que eu estou aqui para te explicar. Você não pode só contar a história dos personagens da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Se a Bíblia está aqui, é para a gente aprender com as histórias dele, tendo as nossas próprias histórias. Entendeu? A Bíblia só tem 66 livros. Você só não vai escrever uma outra Bíblia, que já existe. Mas você vai escrever a tua história, baseado na fé, na palavra de Deus. Você pegou aí? Está entendendo? Aí quando Jeremias diz que ele se sentiu uma criança, que ele não estava apto para aquilo, Deus falou para ele assim: mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles. Essa é a frase. Não temas diante deles. É isso aí, meu amado.
Não temos diante deles quem? De quem está sendo oposição a você, de quem não está te entendendo. O importante é você tem que entender você e você tem que entender o que Deus está fazendo com você. É isso que você tem que entender. E não os outros entenderem. Entendeu? É isso aí. Porque essa palavra aqui é de confronto, para nos despertar. Se você quer ter uma grande vitória, você tem que aprender com os desafios. Você tem que aprender com as lutas. Assim é a história de Davi. A gente gosta da história dele, mas temos que tirar ensinamento. Davi, o moço bonito, de boa aparência, ele era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas da sua família, do seu pai. Ele cuidava das ovelhinhas ali, dos animais ali, né? Ele cuidava, passava o óleo, né? Protegia aquelas ovelhinhas. Certa ocasião veio um leão e pega uma ovelha. Mas Davi foi lá e matou o leão e a ovelha sobreviveu. Era um treinamento. Aí veio o urso. Fez a mesma coisa, Davi foi lá e matou o urso. Entendeu? Então, Davi estava já sendo treinado cuidando das ovelhas. Então, você tem que compreender que tem aquela fase na tua vida que Deus te dá Deus te chama para algo, aí ele começa a treinar você. Entendeu? Você entra num treinamento. Compreendeu? Por quê? Deus vai te colocar em outros patamares. Então, você já vai vencendo um leão aqui, né? Um urso aqui, não sei o daqui. É os probleminhas, às vezes, que acontecem na vida. E Davi, preste bem atenção que isso aqui, eu já pregava isso aqui há 10 anos atrás e não imaginava que depois de 10 anos estou falando quase que a mesma coisa, mas numa outra dimensão espiritual muito maior. Deus é maravilhoso, né? Quando você segue a Bíblia, você não é incoerente. Quando você lê a palavra de Deus e segue as orientações de Deus, você não tem incoerência com relação à fé. Entendeu? Sabe por quê? Porque Davi, quando ele venceu o leão, quando ele venceu o urso, né? É bem provável que a família dele ficou sabendo, os vizinhos dele ficou sabendo, né? E ficou por isso. Mas quando Davi, ele ainda jovem, vai levar lanche, era um menino de levar lanche para os seus irmãos que estavam ali numa guerra. E Davi chega lá e tem um baita gigante, lá, um homem de quase 3 metros de altura, dizendo para o povo, para o exército de Israel, tem homem aí? Tem homem aí? Não tinha nenhum homem corajoso. Tinha homem, mas corajoso não tinha ninguém. Desafiando, tem homem para lutar comigo? Tem homem para lutar comigo? Aí Davi chegou e escutou aquele grandalhão falando essas asneiras aí. Falei, pera lá, quem que pensa esse cara? Davi falou, eu tenho aliança com Deus. Mas esse camarada aí não tem, não. Estou aqui para lutar. E quem conhece a história sabe. Ele encarou o gigante. Deus deu estratégia para ele. Deus deu vitória porque teve coragem e foi. E quando ele venceu o gigante, ele ficou conhecido na nação inteira. Então depende do tamanho do teu gigante, você vai ser notado, observado. Entendeu o lance? Então você tem que estar preparado para as invejas. Tem gente que é invejoso. Entendeu? A inveja é do bicho, é do inimigo. Inveja. Então, meu amado, tenha humildade. Humildade tem a ver com o teu dentro de você. Humildade não tem nada a ver com pobreza, com miséria, com escassez de recursos financeiros. Isso é outra coisa. Porque tem muita gente que não tem onde cair morto. E é metido. E é orgulhoso. E tem gente que tem e é humilde. Então, humildade não se mede. Humildade de uma pessoa pelas coisas materiais. Humildade tem a ver com coração, sentimento interior. E quem sabe da nossa vida, quem sabe da tua vida, se você realmente é uma pessoa humilde, é Deus, só Deus que sabe. O que os outros te avaliam não te interessa, irmão. Aprenda isso. Aprenda, cresça, desenvolva. E pare de ficar sofrendo aí por causa de pessoas que ficam aí querendo te escravizar por uma coisa que você não precisa. É isso, Deus está despertando a gente, pessoal. Às vezes você não sabe o potencial que você tem. Então levanta, anda. Faça a coisa certa. Honre quem você tem que honrar. Mas não seja massa manipuladora. Vamos parar de sermos manipulados por os espertalhões de plantão por aí. Abre o teu olho espiritual. Estou falando de coisas espirituais, de coisas de outro nível. Entendeu? É isso. Aleluia.
Então Davi venceu. Ele venceu o gigante, daí ele ficou conhecido na nação inteira e até nas outras nações. É assim que funciona. Quando Deus te dá uma grande vitória, você tem que estar preparado. Sério, tem que estar preparado. Por quê? Porque às vezes você recebe um tapinha nas costas e aquele que deu um tapinha nas tuas costas é o traidor. Não que seja uma regra. Entendeu? Então você tem que estar preparado. Por quê? Porque Deus te chama para algo, Deus te prepara e depois vem aqueles momentos decepcionantes. É assim que funciona. Você vai ter momentos de decepção, mas faz parte de um processo de crescimento. Entendeu? Meu Deus, está vindo tanta coisa na minha cabeça para passar para vocês aqui, está tão forte o agir de Deus. Jesus, querido, tem coisa aqui, ó, Deus está me revelando coisa tremenda, sabe? Tem que me cuidar aqui para... O nosso tempo está até acabando já aqui de falar aqui, mas é forte. Então, se conserte com Deus, fique alinhado aos projetos de Deus, obedeça aos princípios da palavra, ore a Deus, seja cheio do Espírito Santo, leia a palavra, né? E deixa Deus te usar aí. Entendeu? É isso. E vamos parar com aquele negócio. Ah, mas e se fulano isso? Irmão, não importa fulano, beltrano, não importa. Vamos parar. Muitos de nós, eu quero me incluir para achar que essa pregação é para todos nós, para mim também. Então você tem que entender que quando você fica, ah, mas e se fulano não quiser? Amado, se Deus falou para você fazer, tem coisa que é para eu fazer. Para que eu faça, você faça. Entendeu? Tem coisa que é individual e tem coisa que é coletivo. Aquilo que é individual, faça, irmão. Faça alguma coisa, se mexa, se movimente. Entendeu? E o Senhor é contigo. Tá? Eu quero concluir aqui quando Deus fala para Jeremias. Jeremias capítulo 1, verso 19. Deus falou assim, olha, e pelejarão contra ti. Então Deus falou, olha, eu te conheço desde quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe. Eu te escolhi desde que você estava lá. E Deus deu a missão para ele. E Deus falou que ia colocar palavras na boca dele. Mas Deus falou também, ó, e pelejarão contra ti. Outra frase, e pelejarão contra ti. E eu sei o que eu estou falando. Mas sei mesmo. E pelejarão contra ti. Aí tem uma vírgula. Você tem que aprender a ler o verso inteiro. E pelejarão contra ti. Então vai ter peleja, vai ter desafio, vai ter oposição, vai ter isso, vai ter aquilo. E pelejarão contra ti, vírgula, mas não prevalecerão contra ti. Por quê? Porque você é forte? Não. Deus responde aqui, ó. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Uau! É forte, né? Recebe ou não? Recebe? Então dá um glória aí. Se você está me assistindo pelo nosso canal no YouTube, você precisa repassar essa mensagem. Se você sabe como é que funciona no YouTube, quando se ouve uma pregação nossa no YouTube, embaixo do vídeo tem lá uma palavrinha, compartilhar. Você clica lá, vai gerar um link. Aí você pega esse link e mande para os grupos do WhatsApp, manda para as suas redes sociais. Faça. Se você acredita que essa palavra pode ajudar pessoas, essa palavra vai ajudar pessoas que talvez está pensando de tirar a própria vida, ela vai ouvir essa palavra e ela vai mudar. Ela não vai tirar a vida dela. Deus tem um plano maravilhoso para você. Talvez você até pensou, eu acho que eu tenho que morrer é melhor, eu não sirvo para mais nada. Em nome de Jesus, tira isso da tua cabeça. Eu repreendo esse espírito de morte, repreendo esse espírito mal, bata em retirada agora em nome de Jesus. Então repassa essa palavra. Se você ouve pelo YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá, compartilha com outros. E Deus vai permitir que esse vídeo, essa pregação, vai chegar para pessoas que estão precisando dessa palavra. Exatamente. Entendeu? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esses dias proféticos que o Senhor tem me dado revelações excelentes, maravilhosas. E o Senhor tem agido na minha vida, na nossa vida e na vida de milhares de pessoas que têm recebido essas instruções espirituais. Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre cada pessoa que está ouvindo esta palavra e recebendo essas instruções. E eu repreendo agora espírito de enfermidade, doença, depressão, ansiedade, tristeza, desânimo, desejo de morrer, todo sentimento negativo, bata em retirada agora, em o nome de Jesus. E que a paz de Cristo reine no coração de vocês.
Abençoa a água que nós separamos, que eu separo e os ouvintes separam, que após a oração essa água se torne um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, do carro, da empresa, os documentos, passaporte, carteira de trabalho, contrato social. Abençoa os empresários, empreendedores, trabalhadores e todo o povo que nos ouve. Abençoa também a área econômica e financeira dos nossos ouvintes. Abençoa os agentes de Deus, os semeadores do nosso ministério, que vão semear hoje e vão começar a partir de hoje, ou vão retomar a semeadura. Abençoa, prospera, Senhor, a todos, em nome de Jesus. E perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados dessa pessoa, Pai, que ouviu a Tua palavra, que está chorando agora de arrependimento e está entregando a vida dela para o Senhor Jesus. Senhor, perdoa os seus pecados, escreva o nome dessa pessoa no livro da vida e a partir de hoje, então ela se torna uma nova criatura e ela caminha conosco nessa jornada da fé, sendo abençoada e sendo cheia do Espírito Santo. Senhor, abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, o Brasil, a nossa nação, e onde mais chegarmos com esta palavra, todos sejam tocados pela palavra e abençoados em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.